Olá, gente, vamos dar prosseguimento à gravação das nossas videoaulas aqui, trazendo mais algumas questões de concurso anteriores. E nós temos aqui agora questões da Fundação Carlos Chagas, dando continuidade a esse nosso trabalho, das questões da Fundação Carlos Chagas. E nós temos um concurso aqui realizado em 2012, no ano passado, para o TJ de Pernambuco, cargo de oficial de justiça. Tivemos algumas questões aqui, como já de costume, questões sobre hardware, sobre o Windows 7, sobre o Word, sobre Excel, certo? Sobre a parte de internet, correio eletrônico e etc. Então, comumente, em concurso a gente tem aí esse conteúdo de informática. E essa primeira questão aqui é uma questão sobre a parte física do computador, questão sobre periféricos, parte física que é o hardware. Questão que pergunta: periféricos mistos ou de entrada e saída são os que recebem e ou enviam informações do e para o computador. São exemplos desses tipos de periféricos. Então, nós temos periféricos somente de entrada, somente de saída, e periféricos mistos, que têm a função tanto de entrada como de saída. Os de entrada são aqueles que permitem a entrada de algum processo, a inicialização de algum comando e, consequentemente, de algum processo, de alguma tarefa em um computador, como é o caso dos principais, teclado e mouse, onde comumente nós iniciamos tarefas em um computador, executamos comandos diversos, assim como também digitalizadores, que são os scanners, assim como também outras ferramentas que podem ser utilizadas também como o dispositivo de entrada, como também a gente pode utilizar microfone, né, com programas que permitem, que aceitam comando de voz, e por aí vai. Então, todos os periféricos que permitem enviar algo para um processamento é o periférico de entrada. E aqueles que, após o processamento ser executado, nos permite receber o resultado de um processo, aí nós vamos chamar de periférico de saída. Como principal, a tela, o monitor de vídeo, como também a impressora, como também as caixinhas de som e outros dispositivos onde nós recebemos o resultado, alguma informação no caso. E tem alguns deles que permitem as duas coisas, não é? Tanto a entrada como a saída. Então, é justamente aqui a pergunta: cite o item que apresenta apenas exemplos de dispositivos mistos. Então, na letra A nós temos monitor. Então, já não é misto. Monitor é apenas de saída, não é? A não ser que seja aquele monitor com tela sensível a toque, famoso touchscreen, que aí, no caso, ele permite tanto a entrada através de toques na tela, como a exibição, a saída de uma informação, de um processo já executado. Impressora também, da mesma forma, é somente de saída, né? Apenas vai nos exibir de forma impressa o resultado do processamento. E, no caso, o joystick, que pode ser conectado a um computador para executar o comando de entrada, né, em algum jogo ou algum outro tipo de programa. O digitalizador e o mouse são exemplos de dispositivos que nós já comentamos aqui como dispositivos de entrada. Nós podemos iniciar um processo digitalizando uma imagem em um programa na tela do monitor, né, através do scanner, e o mouse também é para início de operações, executar comandos, entrada. A letra C nós temos modem, que é um dispositivo utilizado na comunicação, para realizar comunicação entre computadores, e dessa forma é um tipo de dispositivo que permite um compartilhamento de informações, portanto, tanto enviar como receber dados entre computadores conectados em rede, tá? Então, pode ser considerado um dispositivo misto. O monitor, como nós citamos no item A, desde que seja do tipo touchscreen, tela sensível a toque, pode ser considerado também de entrada e de saída, periférico misto. E depois nós temos drive de DVD. Um drive seria o quê? Uma unidade de disco, e toda unidade de disco que permita tanto a leitura como a gravação pode ser considerado um periférico misto também. Quando realiza a leitura, acaba executando uma entrada de algum tipo de conteúdo na tela. A gente solicita a leitura de um documento de texto, de uma planilha, que esteja gravado no DVD, por exemplo. Então, vai ser inicializada ali a entrada daquele processo, a exibição daquele conteúdo, daquele arquivo em tela. E quando nós utilizamos o mesmo drive para a gravação de algum dado, de alguma informação, nós podemos sair com essa informação gravada em disco. Então, quando realiza a leitura e a gravação, como é o caso atualmente dos drives de DVDs, né, tanto leem como gravam disco, pode ser considerado também periférico misto. Então, nós temos aqui o item C como apenas periféricos mistos, o item correto da questão. Ainda temos aqui a letra D com teclado e digitalizador.
scanner, que são exemplos de dispositivos de entrada. Temos as caixas de som, que já citamos como exemplo de dispositivo apenas de saída. E a letra E, onde nós temos impressora de saída, teclado de entrada e o modem de entrada e de saída. Um único aqui que seria misto. Então, a letra C aponta apenas para dispositivos periféricos mistos, de entrada e de saída. Então, são os periféricos, são os diversos periféricos que podem ser conectados ao computador, possibilitando ou só a entrada ou só a saída, ou as duas coisas ao mesmo tempo, como é o caso da questão item C, correto. Ok? Vamos à próxima questão desse concurso. Uma questão aqui de Windows 7, que nós já em vídeos anteriores, já resolvemos aqui questões de 2009, 2010, 2011, 2012 não foi diferente. Esse tipo de questão e esse tipo de operação é comum a praticamente todas as versões do sistema operacional Windows, que é a cópia de arquivos ou pastas completas, ou mover arquivos, ou criar atalhos, com aquele procedimento que nós já vimos aqui várias vezes em vídeos anteriores, arrastando o item com o botão esquerdo do mouse ou com o botão direito do mouse. Então, é muito comum que nós, para copiarmos um determinado item de um local para o outro, que a gente use o comando copiar seguido do colar, ou para mover, executando o comando recortar para depois colar. E esse procedimento que é cobrado comumente em concurso, clicando e arrastando diretamente para outro local, a gente já viu aqui em vídeos anteriores e mais uma vez, concurso do TJ de Pernambuco de 2012. No Windows 7 Home Basic, ao arrastar um arquivo com o mouse de uma pasta para outra no mesmo drive, o arquivo é apagado da origem e adicionado ao destino. Então, nós já comentamos aqui, vamos comentar mais uma vez nesse vídeo, que um item pode ser arrastado de uma pasta para outra dentro do mesmo drive, que é a mesma unidade de disco, ou de uma unidade de disco para outra. E aí tem funcionalidades diferentes. Por exemplo, se eu com o botão esquerdo arrastar um arquivo que está numa pasta da unidade C, disco rígido, para outra pasta também no disco rígido e soltar o arquivo lá, como a própria questão diz, o arquivo é apagado da origem e é adicionado no destino. Então ele é movido para o destino. Agora, quando é para uma pasta ou para uma outra unidade de disco, uma pasta em outra unidade de disco, aí o arquivo é apenas copiado. Certo? Então, se eu arrasto para uma outra pasta, vou citar aqui um exemplo. Nós temos aqui disco local C dois pontos, D dois pontos e E dois pontos. E esses arquivos aqui são arquivos que estão numa pasta chamada download na unidade C. Downloads da unidade C. Se eu arrastar um desses arquivos aqui, o ícone de um desses arquivos, para um outro disco que não seja o C, seja o D dois pontos ou o E dois pontos, certo? Lembrando que um disco particionado, né, com partições diferentes, também é considerado como se fosse uma outra unidade. Uma outra partição é como se fosse uma outra unidade disso. Então, considerado também um outro drive. Então, se eu arrasto um desses arquivos para um ícone de uma outra unidade de disco, o resultado o arquivo será copiado. Se eu arrastar o ícone do arquivo para uma outra pasta que também esteja na unidade C, aí o arquivo é movido. Então, existe essa diferença. Outra coisa. Quando a gente executa esse tipo de procedimento com a tecla Shift pressionada, o resultado é sempre mover. Então, se eu arrastar com a tecla Shift pressionada o ícone de um arquivo qualquer aqui, tanto faz ser para D dois pontos, E dois pontos, como para uma outra pasta também na unidade C, o arquivo vai ser movido, certo? Então, a tecla Shift, quando acompanha esse tipo de procedimento, sempre move o item para outro local. Sendo que, quando a tecla Shift não é pressionada, o arquivo sendo arrastado para uma pasta na mesma unidade de disco, ele também é movido. Mas para uma outra unidade de disco, ele é copiado. Só será movido quando a tecla Shift estiver sendo também pressionada, junto com esse procedimento. Quando você arrasta um item com a tecla Ctrl pressionada, sempre o resultado será o quê? Uma cópia do item. Então, se eu arrastar
para uma outra unidade de disco com a tecla Ctrl pressionada, o arquivo é copiado. E se eu arrastar para uma outra pasta na mesma unidade de disco, o arquivo também será copiado, certo? E por fim, a tecla Alt. A tecla Alt, sempre que esse processo for executado, ela tem a função de criar um atalho, seja em uma outra pasta na mesma unidade de disco ou em uma outra unidade de disco. Se eu arrastar um ícone de um desses arquivos com a tecla Alt pressionada, seja lá para onde for, será criado um atalho para o arquivo, nesse outro local onde eu saltar. Então, resumindo, com a tecla Alt sempre cria atalho, com a tecla Ctrl o item sempre será copiado, independente se de outro disco, mesmo disco, e com a tecla Shift o item será movido. Agora é lógico, em algumas situações a organizadora utiliza simplesmente com o botão esquerdo, clica, arrasta e solta. Aí tem essa diferença. Sem pressionar nenhuma tecla, se o item for arrastado para uma outra unidade de disco, ele é copiado. Mas se for para uma pasta na mesma unidade de disco, ele é movido, certo? Então, a gente está aqui comentando, dando essa explicação e com certeza vocês estão aí anotando isso, certo? E vão memorizar esse tipo de procedimento. Para finalizar, se ao invés de arrastar com o botão esquerdo do mouse, o ícone for arrastado com o botão direito, seja para uma outra pasta na mesma unidade de disco ou para uma outra unidade de disco, o Windows executa o mesmo resultado. Exibe um menuzinho na tela, né, um menu pop-up, com as opções deseja mover, deseja copiar, deseja criar um atalho ou cancelar a operação. Então, quando você arrasta com o botão direito, aí o Windows oferece essas opções de mover, copiar ou criar o atalho em um menuzinho e você clica em cima da opção desejada. Certo? Então vamos voltar aqui à questão e terminar de ler o conteúdo dela. Então nós vamos ter aqui, no Windows 7, Home Basic, ao arrastar um arquivo de uma pasta para outra no mesmo drive, unidade de disco, o arquivo é apagado da origem e adicionado ao destino. Ou seja, movido para outra pasta. Para executar a mesma operação sem apagá-lo, ou seja, apenas fazer uma cópia, junto com a operação, deve ser pressionada a tecla. Então, no caso, o arquivo dentro da questão tem aí que quando ele é arrastado com o botão esquerdo do mouse para uma outra pasta dentro do mesmo driver, ele é movido. E o que é correto está aí na questão. Qual a tecla que deve ser pressionada com esse tipo de procedimento para que o arquivo não seja apagado da origem, e sim apenas uma cópia seja enviada para a pasta de destino? Então, como nós falamos aqui, a tecla que sempre que pressionada junto com esse procedimento conclui-se que uma cópia vai ser feita, é a tecla Ctrl. Então, entre as opções aqui, nós vamos ter o quê? Letra A tecla Ctrl, letra B, Alt, C, Windows, que é aquela teclazinha com o logotipo do Windows, que abre o menu iniciar, letra D, Shift, letra E, Tab. Então, a tecla Ctrl, letra A opção correta. Se ao invés de fazer uma cópia fosse a criação de um atalho, aí seria a letra B, tecla Alt. Se fosse, qual a tecla pressionada para ter o mesmo resultado? Ou seja, finalizar com a transferência do arquivo, mover o arquivo para outra pasta. Aí entraria a tecla Shift. Então, nesse processo aí da questão, tanto faz a tecla Shift estar pressionada como não. Quando você arrasta um arquivo de uma pasta para outra no mesmo drive, o item ele é movido. Então, se a questão informasse, para se obter o mesmo resultado de mover, poderíamos também executar o processo com a tecla, aí seria Shift pressionada. Mas como a questão pede para executar o procedimento de cópia e não de mover, letra A, tecla Ctrl. E aqui eles utilizaram aqui a tecla com o logotipo do Windows, né, letra C, não tem nenhuma função específica, certo? Se você arrastar para uma outra pasta na mesma unidade de disco, move do mesmo jeito, se for para outro disco, copia, a mesma coisa com a tecla Tab pressionada. Também é como se não tivesse nenhuma tecla pressionada, tanto o logotipo do Windows como o Tab. Só teria algum resultado diferenciado, os itens A, B e D. Por isso, se é para executar a cópia, letra A, tecla Ctrl, a opção correta. Então a gente encerra aqui a gravação de mais um vídeo com essas duas questões, né, e volta com outro vídeo logo em seguida para terminarmos essas outras questões desse concurso.